Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir nossos exercícios da semana passada, os exercícios conceituais e os contextualizados. Vamos lá. Número 1. As duas notícias abaixo se referem a eventos geológicos recentes envolvendo placas tectônicas. Notícia 1. Um forte terremoto de 8,4 graus abalou na quarta-feira a região central do Chile, segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile. O tremor balançou prédios, provocou um alerta de tsunami e deixou a população em pânico. Notícia 2. O Nepal foi atingido neste sábado por um terremoto de magnitude 7,8, o mais devastador no montanhoso país asiático em 81 anos, deixando mais de 1.900 mortos e mais de 4.777 feridos no país. Considerando o seu conhecimento sobre o assunto, analise as afirmativas que seguem. Afirmativa 1. O movimento de placas tectônicas que se referem às notícias 1 e 2 é conhecido como convergente. Isso mesmo, ó. Tanto no Chile quanto no Nepal, o movimento que gerou os terremotos foi um movimento convergente, ou seja, de encontro de placas. Essa está correta. 2. Na notícia 1, o movimento de placas é convergente. Na notícia 2, é divergente. Não, gente. Tanto no Nepal quanto no Chile, o movimento é convergente. Para ser um movimento divergente, tinha que ocorrer o terremoto no oceano. 3. Nas duas notícias, o movimento de placas é divergente. Já vimos que está errado. 4. Em movimentos convergentes, as placas tectônicas se colidem e em divergentes elas se afastam. Correto. Então, a número 1 e a número 4 são alternativas corretas. Você vai marcar aí a sua resposta, então, a letra B. Texto para as questões 2 e 3. Os vulcões causam destruição de cidades e de vidas, mas também podem significar fonte de recursos. No mapa abaixo estão representadas as zonas de vulcanismo no mundo. E aí você observa que tudo onde está laranja, nós temos uma ocorrência de vulcões. Aqui, ó, pegando a costa oeste da América e indo aqui em direção à costa leste da Ásia e da Oceania, nós temos o Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região do planeta com maior estabilidade tectônica, ou seja, com maior ocorrência de vulcanismo e de terremotos. E aí, a número 2 está o seguinte: explique os condicionantes da ocorrência de erupções vulcânicas no Círculo de Fogo e nas dorsais oceânicas. Gente, tanto nas dorsais oceânicas quanto no Círculo de Fogo, o que vai ocasionar a formação de vulcões é a movimentação de placas. Só que no Círculo de Fogo, ou seja, na área continental, onde nós temos os vulcões, o que vai fazer com que ocorra esse vulcanismo é a convergência de placas. Já na dorsal oceânica é o afastamento das placas, ok? Número 3. Apresente e explique uma possibilidade de aproveitamento econômico das áreas sujeitas a vulcanismo. Como nós vimos, o vulcanismo ele causa destruição, ele pode ocasionar mortes, mas, no entanto, ele pode movimentar a vida econômica onde os vulcões estão presentes. Duas atividades econômicas que podem ser exploradas através da presença dos vulcões é a agricultura, porque os solos vulcânicos são muito férteis, e o turismo. Várias pessoas têm curiosidade de conhecer como que é um vulcão, observar um vulcão de próximo. Então, uma área onde nós temos a presença de vulcões, nós podemos também aproveitar na questão turística. 4. Qual é a relação que existe entre a ocorrência de vulcões e as placas tectônicas? Gente, como nós já vimos, os vulcões, tanto o vulcanismo quanto o tectonismo, ou seja, os terremotos, eles ocorrem onde nós temos a movimentação das placas. Ou seja, a relação que existe entre a ocorrência de vulcões e as placas tectônicas é que os vulcões só surgem e se tornam ativos em áreas onde nós temos o encontro de placas tectônicas, tá? Então isso aí é muito tranquilo. Vamos agora ver os contextualizados. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, letra A, é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. Isso está errado por quê? Porque o vulcanismo, ele
libera energia, mas o vulcão pode chegar à extinção. Então ele não ocorre indefinidamente. Existe um momento, o vulcão ele está ativo, mas chega uma hora que ele fica extinto, ou seja, ele cessa a sua atividade. Então não é indefinidamente, existe um momento para que a atividade vulcânica cesse. B. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. Não existem atividades vulcânicas, ou seja, de extravasamento de elementos do interior do planeta em outros planetas. Então, isso aí está errado. C. Traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originando-se de todas as camadas internas da Terra. Realmente, traz para o nosso planeta, para a nossa atmosfera, materiais em estado líquido e gasoso. No entanto, essa alternativa fala que esse material líquido e gasoso que sai dos vulcões, ele se origina de todas as camadas do planeta. E está errado porque se origina apenas do manto, tá? Letra D. Ocorre quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. Essa é a resposta, tá? O vulcanismo, a atividade dele está descrita aí na letra D. Letra E. É o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e o lançamento de materiais fluidos. Não, está errado. Os vulcões eles não são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas, mas sim as correntes de convecção. Então, por isso nossa resposta é a letra D. Número 6. O uso de instrumentos metálicos pelo homem remontam a mais de 3.000 anos antes de Cristo. A reconstituição da história das sociedades humanas é uma tarefa difícil, assim como é difícil reconstituir a história da Terra. Observe as figuras. Você está vendo uma região aqui de falésias, no litoral, e aqui uma região montanhosa, na figura 2. Sobre as formas de relevo apresentadas, é correto afirmar que são características de áreas de alta latitude. Não. Isso aqui é principalmente em regiões de baixa latitude e isso aqui em regiões de média latitude. As altas latitudes são os polos, onde é muito incomum, não que não possa haver, mas é incomum, por exemplo, a presença de montanhas. Demonstra a ação dos agentes internos. A figura número 2 de montanhas realmente demonstra a ação dos agentes internos. No entanto, as falésias aqui, elas demonstram a ação erosiva do oceano, que é um agente externo, que a gente vai ver mais para frente. São típicos de áreas litorâneas. A número 1, sim. A número 2, não. Compõem conjuntos naturais nas proximidades do Equador. A número 1 é muito comum na região próxima ao Equador, a presença de falésias. No entanto, os dobramentos modernos, eles ficam mais nas áreas temperadas e somente nas áreas temperadas. Então, nossa resposta vai ser a letra E. Resultam de diferentes forças naturais. A número 2, que são as montanhas, resultam dos agentes internos, e a número 1, que são as falésias, dos agentes externos. 7. O continente africano, há muito tempo, desafia os geólogos porque toda a sua metade meridional, ou seja, no sul, ergue-se a mais de 1.383 metros sobre o nível do mar. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução para esse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o planalto africano de baixo para cima. Considerando a formação do relevo terrestre, é correto afirmar, com base no texto, que a solução proposta é improvável, porque as formas do relevo terrestre não se modificam há milhões de anos. Pelo contrário, a ação do tempo é uma das modificadoras do relevo. Letra B. Pouco fundamentada, pois as forças externas, como as chuvas e o vento, são as principais responsáveis pelas formas de relevo. No caso aqui de sorregimento, não. Tá? Sorregimento tem a ver com agente interno, que é principalmente o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Letra C. Plausível, pois as formas do relevo resultam da ação das forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. É isso, gente. O relevo ele se transforma porque há um equilíbrio entre agentes internos e agentes externos do relevo. Então, essa é a nossa resposta. Letra D. Plausível, pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais regiões da África. Não. Como a África tem regiões diferenciadas no que diz respeito à atuação dos agentes internos e externos, a mesma teoria que serve para essa área que está falando aqui na parte meridional do continente não serve para a setentrional. Letra
Injustificável, porque os movimentos mais profundos no interior da Terra não interferem nos acidentes geográficos que aparecem na superfície. Nós já vimos que os agentes internos eles ocorrem no interior do nosso planeta. Portanto, tudo que ocorre nas partes mais profundas da Terra, ou seja, no seu interior, vai refletir significativamente na formação do relevo aqui no exterior. Então, por isso, nossa resposta é a letra C. 8. No mapa abaixo, as áreas em destaque correspondem. Letra A. Aí você está vendo aqui, ó, que são áreas que você já deveria conhecer. São áreas de dobramentos modernos, ou seja, de formação de cadeias montanhosas. Então, a letra A fala que essas regiões são de ocorrência de desertos e áreas sujeitas ao processo de desertificação. Não, se fossem áreas desérticas, tinha que pegar essa região do deserto do Saara, destacar a Antártida, que é o maior deserto do planeta, pegar a região do Texas, nos Estados Unidos, e principalmente aqui também do deserto de Gobi, na China, e a Austrália, que praticamente é um deserto. Letra B. Florestas tropicais e subtropicais, já bastante degradadas pela expansão das atividades humanas. Existem florestas tropicais e equatoriais nas regiões polares e temperadas? Não existe, então está errado. Letra C. Zonas úmidas das pradarias, bastante utilizadas para o desenvolvimento da pecuária. Pradarias, gente, em regiões tropicais e equatoriais é meio difícil, né? Então isso está errado. Vamos ver aqui, letra D. Regiões de maior concentração demográfica devido ao clima temperado, o mais propício ao desenvolvimento de atividades econômicas. Isso está errado porque você observa que tem regiões equatoriais destacadas e regiões polares, então não só regiões temperadas. E letra E, principais cadeias montanhosas cujas elevadas altitudes determinam feições ambientais peculiares em contraste com as regiões vizinhas. Essa que é a nossa resposta. O que está destacado aqui? Ó, Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Kilimanjaro, região aqui do Himalaia e aqui dos Alpes Suíços. Essas regiões são regiões onde nós temos as cadeias montanhosas, os famosos dobramentos modernos que se originam do movimento convergente de placas. Então, por isso a nossa resposta é a letra E. E para finalizar aqui, nós temos a questão 9 que fala o seguinte: em novembro de 2013, ocorreram erupções vulcânicas ao redor do mundo. Foram mais de 6 erupções em 6 países diferentes que se concentraram, sobretudo no dia 20. Essas erupções aconteceram em vamos ver se eu consigo ler isso aqui, gente. Nishinoshima, no Japão, Colima, no México, Fuego, na Guatemala, Sinabang, na Indonésia, Etna, na Itália e Assur, em Vanuatu. As áreas atingidas pelas erupções vulcânicas citadas no texto encontram-se na região denominada Círculo de Fogo, que por sua vez está relacionado à existência das placas tectônicas. Lembrando que o Círculo de Fogo é a região que pega a costa oeste do continente americano e as costas leste, da Ásia e da Oceania, tá? E a região com maior estabilidade tectônica do planeta, ou seja, onde ocorrem com maior frequência vulcanismo e terremotos. A explicação para a ocorrência dessas erupções é o movimento das placas tectônicas que cria. É a letra A, isso é muito fácil, ó, faixa de instabilidade tectônica. Tá? A letra B, falhamentos no centro das placas. Não, isso não está relacionado ao movimento das placas. Letra C, subducção no interior da placa continental asiática. Errado. A subducção ela é mais intensa, aliás, ela ocorre entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Letra D, atividade vulcânica no interior das placas continentais. Não, a atividade vulcânica ela vai ocorrer nas bordas das placas continentais. E letra E, expansão das placas tectônicas pela força do intemperismo. O intemperismo, gente, a gente vai observar mais para frente que ele é um agente externo do relevo terrestre. Então, ele não está relacionado a nenhuma forma de movimentação da placa. O que movimenta as placas, como nós já vimos, são as correntes de convecção que saem do manto. Por isso, a nossa resposta é a letra A, ok? Então, nós finalizamos mais uma correção. Eu espero você na próxima aula.